Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Estamos aqui voltando no nosso segundo bloco, na viagem pela legislação previdenciária, na companhia do mestre, professor Júlio César, fera dessa matéria que não é de Deus. Bem galerinha, no bloco anterior não foi isso que falávamos sobre auxílio doença. Vamos agora falar um pouco sobre auxílio acidente, entre outros assuntos, mas antes de mais nada, algumas dúvidas ficaram pendentes pelo ar. O que seria qualidade de segurado e o que seria esta carência? É um assunto que muita gente tem dúvida, inclusive eu. Com vocês, mais uma vez, professor Júlio César, nessa viagem pela legislação previdenciária na companhia desse mestre. Olha, os temas mais interessantes da legislação previdenciária, muita gente considera a questão da carência e qualidade. Carência significa o quê? Que para se obter determinado benefício, o segurado precisa ter contribuído determinado número de meses. Então isso é chamado de carência. Lembrando que carência é contada em número de meses. Exemplo, a carência do auxílio doença, 12 meses. A carência da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, 180 meses. Então isso é carência. Número de meses pago. Qualidade de segurado é um requisito para os benefícios. Quando é que o segurado tem a qualidade de segurado? Ele tem a qualidade primeiro, no momento em que ele estiver contribuindo. Então, enquanto o segurado estiver contribuindo, ele está mantendo qualidade, ele está mantendo direitos. Ele também vai manter a qualidade no segundo momento, que é chamado durante período de graça. Exemplo, o segurado foi demitido. Então, ele não está contribuindo para a Previdência Social. Mas mesmo não estando contribuindo por um determinado número de meses, mesmo não contribuindo, ele vai manter a qualidade, que é no caso por 12 meses. Nesses 12 meses que ele não está contribuindo, ele pode obter um auxílio doença, se ele tiver a carência. Ele pode obter uma pensão por morte, que nesse caso não precisa ter carência. Então, fechando. Qualidade, número de contribuições mensais. Isso aí é chamado de carência. Já a qualidade ocorre enquanto o segurado estiver contribuindo e durante o período de graça. Então tem benefício que exige carência, no caso do auxílio doença, 12 meses. E exige também qualidade de segurado. Exemplo, o segurado ele pagou 12 meses, mas ele está há muitos anos sem contribuir, mais de 3 anos, por exemplo. Aí, nesse caso, ele perdeu a qualidade. Não irá fazer jus ao benefício do auxílio-doença. Então, qual é a dica? O segurado pague previdência e não fique mais de 12 meses sem contribuir, porque aí ele não vai ter a qualidade, porque ele está sem contribuir. E essa qualidade pode ser recuperada, prof? Pode ser recuperada. Quando o segurado volta a contribuir, aí ele readquire a qualidade. Mas atenção, nesse caso ele vai ter uma penalidade porque perdeu a qualidade antes. Tudo que ele contribuir depois que readquirir a qualidade só vai ser considerado se ele contribuir com no mínimo a metade da carência do benefício que ele estiver requerendo. Exemplo, vamos aqui imaginar que um segurado pagou previdência durante 10 anos, pagou 120 meses e está há mais de 3 anos sem contribuir. Então ele perdeu a qualidade. Aí ele volta a contribuir, readquiriu a qualidade. Mas ele só vai poder utilizar aquelas 120 contribuições que ele tinha feito antes, se após voltar a contribuir com no mínimo a metade. Exemplo, ele vai requerer um auxílio doença. Ele só irá fazer jus ao benefício do auxílio doença depois de ter pago 6 meses. Porque ele pagando 6 meses a metade da carência, é que ele vai poder utilizar as contribuições que ele fez antes de perder a qualidade. É possível pagar os 6 meses de uma lanhada só, para uma lapada só, ou ele tem que pagar mensalmente? Ele tem que pagar mensalmente. Não pode antecipar. Não pode haver antecipação das contribuições. Ele pode pagar período atrasado, agora ele não pode antecipar. Agora com você... desculpa, prof. Não, basicamente é isso, né? Então o segurado ele tem que fazer tudo para não perder a qualidade, porque se ele perder a qualidade, ele está perdendo direito. No nosso dia a dia a gente vê muito isso, especialmente no caso da pensão por morte, né? Que vem a viúva ou o viúvo dependente requerer o benefício e o segurado pagou presença durante 10, 15 anos.
mas ele está há mais de 3 anos sem contribuir, aí ele perdeu a qualidade, o dependente não vai ter direito ao benefício. Como eu tinha falado há pouco tempo, agora com vocês vamos falar um assunto sobre auxílio acidente, porque muitas pessoas desconhecem sobre esse assunto. É outro assunto complicado, mas estando ao lado de um mestre como esse, vai ficar bem facinho. Você faz o seguinte, você pega o nosso vídeo, dá o pause, copia, quando ele falar auxílio acidente, é isso, aquilo, dê o pause e copie, que você vai chegar muito longe. Prof, conselho. Essa pergunta ela é muito pertinente, porque às vezes as pessoas confundem auxílio doença com auxílio acidente. No auxílio doença, o segurado teve uma incapacidade temporária. Em consequência dessa incapacidade temporária, ele vai ser reabilitado, ele ficou com sequelas, ele não pode exercer mais aquela atividade que exercia antes do auxílio doença. Então, como indenização pela redução da capacidade laborativa e pelo fato dele ter que exercer outra atividade, ele vai receber o benefício do auxílio acidente. Então, antes de existir o auxílio acidente, ele teve o auxílio doença. Então, o auxílio acidente, ele tem esse caráter, ele tem um caráter de indenização. O segurado tem alta do auxílio doença, fica recebendo o auxílio acidente e ele pode voltar a trabalhar em outra atividade. Por isso que o auxílio acidente também, Giliardo, ele pode ser inferior ao salário mínimo. Por que pode ser inferior ao salário mínimo? Porque o segurado que recebe o auxílio acidente, ele pode voltar a trabalhar. Lembrando que o auxílio acidente só cessa em duas situações: quando o segurado se aposenta ou quando ele falece. Então, enquanto o segurado receber o auxílio acidente, ele mantém a qualidade. Exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bem simples. Nós estamos no país do futebol, né? Então vamos imaginar um jogador de futebol. Um jogador, ele tem uma lesão, aí ele vai entrar em gozo do auxílio doença. Devido àquela lesão, ele não pode mais exercer a atividade de jogador de futebol, mas ele pode exercer outra atividade. Mas como ele não pode exercer a atividade de jogador, ele fará jus ao benefício do auxílio acidente. E ele vai exercer outra atividade. E esse auxílio acidente só vai ser cessado quando ele se aposentar ou então quando ele falecer. Então, no caso, então, pelo que eu vi aí, as características de auxílio acidente, ele é precedido de auxílio doença. Perfeito. Só existe auxílio acidente se tiver tido auxílio doença. Perfeito, perfeito. Lembrando também que pelo fato de ser acidente, o próprio nome já diz, esse benefício não precisa ter carência, né? Nós temos muitas pessoas recebendo o auxílio acidente. Então, reforçando, auxílio doença é uma coisa, auxílio acidente é outra. O auxílio acidente, ele é derivado do auxílio doença. E esse benefício, conforme eu falei, ele mantém a qualidade e ele é pago até o momento em que o segurado se aposenta ou então quando ele falece. No caso, prof, então existe um valor mínimo para o auxílio acidente e existe um valor máximo? Perfeito. O menor valor do auxílio acidente vai ser 50% do salário mínimo. E o maior valor vai ser 50% do limite máximo. Que é então, R$ 5.600 em número redondo, né? A realidade mostra que na maioria das vezes o segurado termina recebendo 50% do valor mínimo, mas pode ser até 50% do valor máximo. Então, no caso, o auxílio acidente ele vai cessar por duas coisas, uma pela morte e a outra vai ser por qual situação? No caso de aposentadoria, porque ele pode continuar trabalhando, voltar a trabalhar. E quando ele for se aposentar, vai ser considerado no cálculo do benefício o salário que ele estava recebendo na atividade, acrescido do valor do auxílio acidente, porque não pode haver acumulação do auxílio acidente com aposentadoria. Prof, e na realidade do dia a dia, muitos se perguntam, o segurado que está, no caso, atualmente recebendo o auxílio acidente, ele pode continuar trabalhando, prof? Pode continuar trabalhando, a legislação prevê que ele pode continuar trabalhando e ele pode até fazer jus a outro benefício, desde que não seja aposentadoria. Mas no caso, o segurado só pode usufruir de um único auxílio acidente, não é isso? Ele não pode receber mais de um auxílio acidente. Ele vai ter o direito, se for o caso, de optar, obviamente optar pelo auxílio acidente de valor mais vantajoso. Prof, então no caso, como a gente estava falando agora, vai ter esse assunto também que é um assunto complexo, falando sobre auxílio doença, falando sobre auxílio acidente. Agora, profzinho, muitos se perguntam, o cidadão brasileiro, ele tem essa história, você vê, tá no barzinho, tá tomando uma pingazinha, uma cachaçinha, aí tem um amigo também no campo de futebol, não vou...
cara que está aposentado, eu estou falando de aposentadoria, quando eu completar 60 anos, eu vou lá e me aposento, 65 anos, eu vou lá e me aposento. Lembrando, 60 anos para a mulher, 65 para o homem, isso no caso urbano, né, isso próprio. Perfeito, rural perfeito. é totalmente diferente, diminui, 60 para o homem, 55 para a mulher. Olha só, galera, lembrando só a vocês, para o cidadão receber a aposentadoria, ele tem que contribuir com a Previdência Social. Não contribuiu, o que ele vai receber quando completar os 65 anos, prof? Sendo homem e 60 mulher? Perfeito. Olha, nós todo dia, eu como servidor do INSS, a gente atende muito essa pessoa que completou a idade. Então ela pensa que pode se aposentar só pelo fato de ter completado a idade. Não contribuído. Não contribuiu. Então, se não contribuiu, não pode obter uma aposentadoria, porque para a pessoa se aposentar, além da idade, tem que ter a carência de 180 meses. Se essa pessoa não tem a carência de 180 meses e tem 65 anos, sendo homem ou mulher, porque no caso do amparo social, que é esse benefício para quem não contribui, não tem diferença entre homem e mulher. A idade é uma só, 65 anos. Então, se uma pessoa completou 65 anos de idade e não contribuiu para a Previdência Social, ela poderá obter não uma aposentadoria, mas sim um amparo social, que muita gente chama de BPC-LOAS. Agora, para ter direito a esse amparo social, a pessoa tem que estar inscrita no cadastro único e a renda per capita da família tem que ser inferior ao salário, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, porque esse benefício da assistência é para aquela pessoa que necessita. Então, completou 65 anos de idade, não contribuiu, está inscrita no cadastro único, a renda do grupo familiar, a renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo, aí essa pessoa fará jus ao amparo social, que a gente lembra também que não gera direito ao 13º salário, Giliar, porque muita gente pensa que está recebendo esse amparo pensando que é uma aposentadoria. Para você saber se é amparo ou não, você pergunta a essa pessoa se ela recebe 13º. Se não receber 13º, não é aposentadoria, mas sim um amparo da assistência social. Já que nós entramos um pouco nesse assunto aí do BPC-LOAS, no caso, é o seguinte, para o cidadão hoje se aposentar, como você falou há pouco tempo, sendo mulher, normal, regra geral, 60 anos, perfeito. Ela tendo contribuído, tendo a carência, né, de 180 contribuições. Correto. Quando você fala 180 contribuições, ou seja, se eu não me engano, chega a ser 15 anos, é isso? Comumente se chama 15 anos, mas no caso, tecnicamente, a carência é medida em número de meses. Então, tem que ter pago 180 meses. 180 então, do ponto de vista técnico, a carência, 180 meses, e não 15 anos. Muitas vezes, para simplificar, a pessoa diz que a carência é de 15 anos, mas a carência é de 180 meses. Então, como estava dando continuidade aqui, então no caso, homem, quando completou 65 anos de idade e teve essa carência obtida de 180 meses, ele vai até uma agência do INSS dar entrada. Sendo a mulher, ela tem que ter 60 anos e também tendo contribuído 180 contribuições. Essa é uma perfeito. Lembrando que hoje o sistema está, no caso da aposentadoria por idade, o requerimento é feito por telefone. Porque se no nosso sistema constar que a pessoa pagou 180 meses, ela nem precisa ir a uma agência. Ela faz o requerimento pelo telefone e o benefício é concedido e ela vai ser comunicado que o benefício foi no caso concedido e a agência bancária onde ela vai receber o benefício. Então, para se aposentar por idade, o requerimento não é mais presencial. O requerimento é feito pelo telefone 135 ou pela internet. Como falávamos há pouco tempo, 65 anos para o homem urbano, 60 para a mulher também urbano. Já no caso, se for por rural, prof, existe uma redução, é isso? Perfeito, tem redução de 5 anos de idade e também ressaltando que esse amparo social, as pessoas confundem com previdência, porque o amparo social BPC-LOAS, ele é operacionalizado pelo INSS. O que significa ser operacionalizado pelo INSS? Significa dizer que a pessoa vai requerer o benefício junto ao INSS, que ela vai fazer uma perícia com o médico perito do INSS, que ela vai fazer uma avaliação com assistente social do INSS. E aí muitas vezes essa pessoa confunde pensando que é um segurado da Previdência Social,
quando é um beneficiário, um amparado da assistência social. Requisitos para poder a comprovação do pessoal rural, prof. Tipo, o homem 60 e a mulher 55. Pronto, olha, o benefício rural, existe a redução da idade, mas a pessoa precisa comprovar que exerceu atividade rural na mesma proporção da carência. Exemplo, uma mulher de 55 anos de idade está requerendo sua aposentadoria na condição de segurado especial, no valor mínimo. Ela não precisa comprovar que pagou os 180 meses. Ela precisa comprovar que exerceu atividade rural durante 180 meses. Geralmente, como é que ela comprova? Declaração do Sindicato de Trabalhadores Rurais, declaração da Colônia de Pescadores, declaração da FUNAI, e junto com essa declaração, algum documento que comprove o exercício da atividade rural. Se comprovou, vai ter direito ao benefício no valor mínimo. Último assunto para poder encerrar esse bloco, profezinho. No caso, a aposentadoria por morte, ela é transferível ou ela é intransferível na seguinte situação? Um exemplo, minha mãe faleceu há 2 anos, o companheiro da minha mãe, que com ela vivia há quase 18 anos, ele ficou com a aposentadoria da minha mãe. Caso ele venha a falecer daqui a 10, 20 anos, essa aposentadoria que ele recebe da minha mãe, ela é transferível ou intransferível? No caso ele tem algum filho, a da minha mãe. Pronto, é o seguinte, no caso é uma pensão por morte. Pensão por morte. Porque é o seguinte, no caso da pensão por morte, existe o chamado instituidor do benefício, que no seu caso, a sua mãe. Então, a mãe faleceu, a mulher faleceu, aí ela é assegurada instituidora. Aí o benefício dela é devido ao dependente. Quem foi o dependente foi o cônjuge. Porque não tinha mais filhos. Não tinha mais filhos, os filhos eram maiores. Então a pensão fica para o cônjuge. Aí essa pensão, o cônjuge faleceu, essa pensão não é transferida para um dependente desse cônjuge, porque tem que ser dependente da instituidora. Então, pensão não gera pensão. O que gera pensão é uma aposentadoria, um auxílio-doença, é o segurado estar exercendo uma atividade, ter qualidade. Então, a regra é bem simples. Pensão não gera pensão. Então, se uma pessoa recebe a pensão, essa pensão não pode ser transferida para outra. Prof, no caso, inclusive, Janerlene, lembrei agora, Janerlene tem uma dúvida. Ela se acidentou, trabalhava numa fábrica, numa empresa internauta. Ela machucou a mão dela na época na fábrica e ela recebeu um auxílio-doença abaixo do salário mínimo. Auxílio-acidente, no caso, não é isso? Perfeito. Ela recebe esse auxílio-acidente durante muito tempo já. Esse auxílio-acidente, existe um prazo para que ela tenha que ir no INSS fazer uma revisão ou ela pode solicitar? Excelente pergunta. E esse valor pode chegar até o salário mínimo? Pronto. Essa pergunta é muito pertinente porque hoje o segurado está sendo convocado para fazer uma perícia de reavaliação. Agora, o segurado, ele é convocado para fazer perícia se ele estiver em gozo de auxílio-doença ou então se ele estiver em gozo de aposentadoria por invalidez. O segurado que recebe o auxílio-acidente, ele não é convocado para fazer perícia de revisão. Perícia de revisão é só caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. No caso do auxílio-acidente, ele pode ser 50% do salário mínimo e ele só vai cessar quando o segurado se aposentar ou quando ele morrer. Então essa colega nossa aí, ela não vai ser convocada para fazer perícia médica, porque perícia médica de revisão só no caso de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. O valor do auxílio-acidente que ela está recebendo, 50% do salário mínimo. Agora, se ela completar a idade e tiver pago 180 meses, aí ela vai se aposentar com o valor de um salário mínimo. Prof, ultimamente, como ela comentou, ela não vem pagando, não vem contribuindo, não. É só na época. Então, esse tempo que ela vem recebendo não conta para a aposentadoria? Pronto. Esse período em que o segurado recebe o auxílio-acidente não conta para carência, não conta para tempo de contribuição. Só vai servir para manter a qualidade de segurado. Então, para manter a qualidade de segurado, conta, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que ela adoeça, que ela fique incapacitada temporariamente. Ela vai poder obter o auxílio-doença, observada a carência ou não. Quando ela falecer e tiver dependente, o dependente dela fará jus à pensão, porque o auxílio-acidente está mantendo a qualidade dela. E existe possibilidade dela pedir revisão para ter um aumento, prof, ou não? Não, porque é o seguinte, o valor do auxílio-acidente é 50%
do salário de benefício dela. Entendi. Então, por exemplo, se ela receber o salário mínimo, o valor vai ser 50% do mínimo. Tá, galerinha, vamos ficando aqui mais uma vez com esse segundo bloco. Logo, logo no próximo vídeo, para poder finalizar, iremos falar talvez sobre auxílio e reclusão, porque também é outro assunto, prof, muito complexo, que deixa muitas pessoas com dúvidas. Porque as pessoas acham que hoje, qualquer, no caso, vamos supor, um cidadão hoje que ele comete algum ato ilícito, ou seja, ele vai preso, aí vou falar o preso. Pronto. Qualquer pessoa que está presa hoje tem direito ao auxílio e reclusão. Bem, não é assim. Existem requisitos a serem preenchidos. Esse é o mestre. Então, no próximo bloco, estaremos aí mandando ver com mais esse assunto para poder finalizar o nosso super bloco, nossa viagem no tempo aqui com o professor Júlio César, mandando ver a legislação previdenciária. Curte aí, compartilha, coloca nas redes sociais, pede para o teu amigo, para a tua amiga, curtir e compartilhar nossos vídeos e dar aquela likeada. Com vocês, professor Júlio César, Geração Concurseira, galerinha antenados 24 horas para mandar ver para você que futuramente será um futuro servidor público do INSS. Beleza, galerinha? Tchau, tchau.